Então, cada movimento de Israel, agora nesses capítulos, é rumo ao Monte Sinai. Eles vão chegar neste lugar no próximo capítulo 19. Moisés está cada vez mais perto de ver o cumprir das promessas, ou da promessa que Deus deu para ele no seu chamado. Então, se você pega e olha de volta em capítulo 3, quando Deus chamou Moisés pela primeira vez, toda aquela cena da sarça em chamas. Então, versículo 12, capítulo 3, verso 12, Deus disse para Moisés: eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Porque tinha outro alvo para Deus e para com seu povo, não só a liberdade do Egito. O sinal não foi, eu acho incrível isso, o sinal não foi o mar vermelho se abrindo, maná do céu e todas as pragas, embora isso para mim parece que deve ser suficiente, mas Deus diz: o sinal é que vocês vão voltar para cá, e aqui vocês vão me adorar, neste monte. Capítulo 18, então, eles estão cada vez mais perto de realizar ou ver esta promessa, este sinal sendo cumprido. Aliás, este monte, o monte onde Deus vai dar para Moisés os 10 mandamentos. Estamos cada vez mais perto. Mas em capítulo 18 eles ainda estão em Refidim. Eles estavam lá, vimos na semana passada, capítulo 17. E logo em seguida eles vão passar por Sinai, onde eles vão passar a maior parte de um ano. Eu não tenho certeza e faltou tempo para pesquisar mais, mas parece que que passou a maior parte, se não for um ano completo, a maior parte de um ano, desde que Moisés foi chamado até este momento que eles voltam para Sinai. Porque Moisés, no caso, volta. Mas agora no início do capítulo conhecemos mais uma vez, mais por perto, a família de Moisés. E a gente já vê 3 vezes, pelo menos, Jetro sendo introduzido como sogro de Moisés. E a esposa novamente, pela segunda vez, vemos ela nesta sequência de acontecimentos. Ela agora voltando para o acampamento junto com seu pai e seus 2 filhos. E parece que, pelo menos, os filhos eram novos ainda, pequenos. E é certamente possível que o mais novo era bem pequenininho. Embora não temos certeza disso tudo. Estamos conhecendo aqui a família de Moisés. Comentaristas imaginam uma sequência de motivos para este envio de Zípora para seu pai, mas eu acho que eles estão pescando onde não há peixe. As ideias mais escandalosas são que envolveu um divórcio entre os dois. E isso porque a linguagem de Moisés ter enviado, esta palavra enviar, às vezes é usado em contextos onde divórcio é usado também, mas isso não é o caso. E tem outra palavra para divórcio mais comum ainda. Ele simplesmente enviou ela de volta para que ela pudesse, depois de ter passado este tempo todo longe do seu pai, ver seu pai, sua família de novo. Eles estão chegando de volta na terra dela. Então faz todo sentido que ela iria ser enviada mais na frente do restante do grupo para ter este reencontro precioso em família. E o próprio pai dela envia o seu mensageiro. Lembra que não estamos falando de WhatsApp, onde eles podem dizer: ô pai, chegamos em casa, tá? Não, eles tinham que chegar devagar e mandar alguém com esta notícia na frente deles, que podia correr mais rápido. Então é isso tudo que está acontecendo, este pessoal. E o Jetro mesmo chama ela de mulher de Moisés. Então não temos razão de pensar algo
sinistro nessa questão. Okay? Conhecemos também o nome dos 2 filhos de Moisés. A outra vez que vimos eles, capítulo 4, não conhecemos os nomes deles. O mais velho é Gerson. Seu nome significa peregrino. Quando nasceu Moisés, também longe da sua família, numa terra estranha, ele era forasteiro. Então ele deu este nome para seu filho, o seu primeiro filho, Gerson. O segundo é Eliezer. Significa Deus me ajudou. Pois a espada de Faraó não consumiu Moisés. Isto é verso 4. Deus me ajudou. E como esses 2 nomes dos seus 2 filhos, Moisés conta a história da vida dele. Pensando sobre isso um pouco, eu lembrei de Salmo 90, a oração de Moisés, talvez o salmo mais antigo no livro de Salmos. Moisés escreveu Salmo 90 e o salmo parece ser um salmo de um velho que está olhando, considerando o fim da vida dele. E os anos que passaram, ele tem gerado dentro dele uma saudade, onde ele considera as coisas que aconteceu na vida dele e as dificuldades que ele tem enfrentado. Ele lembra também do castigo dos seus pecados, dos dias tristes. É como se fosse o velho olhando para trás, lembrando da sua vida que passou. O jovem olha para frente com toda aquela expectativa, aquele vigor, aquela esperança. Eu tenho toda a minha vida pela frente. Mas o salmista que escreveu, Moisés que escreveu o Salmo 90, está olhando para trás. E esta é a verdade com que o Salmo começa e faz toda a diferença. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Salmo não diz quando Moisés escreveu este Salmo. Não lembro, talvez em outro canto fala, mas eu não lembro. Mas até mesmo pensar sobre isso, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Lembrando tudo que está na frente de Moisés, agora que ele está prestes a receber os 10 mandamentos, também nos dá aquela ideia de uma saudade. Pode estar levantando no coração do velhinho. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Refúgio, no sentido de lugar seguro, estar em casa. Moisés está dizendo, o Senhor é onde eu descanso, onde eu posso me descansar, tira o peso dos meus pés. Moisés lembrou a si mesmo destas verdades com os nomes que ele deu para seus filhos. Peregrinando, Deus me ajudou. Forasteiro, Deus me ajudou. Isso é a história de todo crente. Não importa se você tem um passado pesado de grandes e pecados envergonhosos, ou se você passou a vida toda num lar protegido como eu, onde você não tiver muita chance, embora você saiba que o meu coração é tão ruim quanto o outro. Não importa o nosso passado, a história do crente é esta que Moisés escreveu. Forasteiro, Deus me ajudou. Peregrinando, Deus me ajudou. Estamos todos com aquele anseio de chegar onde tem quem cuida de nós, quem supre a nossa necessidade, tem quem está olhando, pensando sobre os detalhes. Salmo 90 passa por esta saudade e termina assim: seja sobre nós a sua graça, Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos.
Então nós pegamos neste momento, vendo Moisés com seus 2 filhos, e nós lembramos o que ele talvez queria se lembrar com os nomes dos seus 2 filhos. No Senhor, estamos seguros. Senhor, Tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Onde você estiver passando, o que está passando na sua vida, a dificuldade que enfrenta você, se o Senhor é o seu Senhor, se você está nele, então Ele é seu refúgio de geração em geração. Mais 2 observações rápidas aqui sobre a família de Moisés que conhecemos. Primeiro, como Moisés honrou o seu sogro. É muito lindo ler o seu reencontro, versos 7, 8, 9. Todo o seu amor, toda a saudade dos anos que passou. Aliás, do ano que passou, desse tempo que eles estavam juntos. E eu percebo que o que nós lemos aqui, versos 6, 7 e 8, é Moisés já pondo em prática aquilo que ele vai estabelecer por Deus como o 5º mandamento. Honrar a tua mãe e o teu pai, pois o pai da minha esposa é meu pai também. A mãe da minha esposa é minha mãe também. Moisés já está praticando isso. Ele está a fazer o que ele vai pregar, honrando seu pai, como ele deve honrar. Outra observação, nós vemos a presença da família, ou das famílias aqui no meio do Êxodo. Certamente não era somente Moisés que tinha seus filhos juntos, toda a congregação estava cheia de famílias. Mas eles não fizeram este êxodo, peraí, nós vamos ali na frente estabelecer e daí a gente vai levar nossa família. Não, o pessoal estava junto com sua família. Moisés, todos os israelitas, seus filhos, não eram considerados como gastos ou acessórios ou pesos para este projeto, faziam parte da história da nação. Isso para nós não deve ser estranho. Talvez você está pensando, puxa pastor, mas isso é óbvio, por que você está falando sobre isso? Para nós, com este cargo lindo, não cargo ruim, mas cargo lindo de ensino bíblico que nós temos, sabemos que este é o desígnio de Deus. Famílias são constituídas para serem lugares para filhos. Deus fez assim, Ele ordenou assim. Moisés então, os israelitas não estão pensando, vamos esperar até que chegue dias melhores para termos nossas famílias. E não sabemos de novo a idade dos filhos de Moisés, mas pelo menos em capítulo 4, eles não são muito grandes por aquilo que aconteceu naquele capítulo. Pode ser que esse mais novo que tem só 1 ano de vida. Eles não estão ali esperando, deixa a gente constituir nossa família até que nossa situação melhora, até que a gente estabelece nossas coisas. Não. Seus filhos estão juntos porque eles fazem parte. É assim que constrói a família. Eu só aproveito desta oportunidade de observar isso, embora não é o ponto da passagem do capítulo, mas eu aproveito porque eu sei o quanto que consumimos de mídia que nos fala de outros valores todos os outros dias da semana. Nós estamos consumindo e vivendo no meio de uma cultura que desvaloriza e desincentiva filhos, famílias. Aliás, trabalha para dividir, para desfazer, ou dizer que você pode ser realizado de outras formas. Mas isso é um ataque no plano de Deus, e a gente vê o exemplo de como as famílias estão acompanhando aqui a situação. Me lembro de um casal, uns anos atrás,
outra igreja, outro estado, eles estavam anunciando para nós a sua primeira gravidez e nos disseram logo em seguida, tipo no mesmo anúncio, que seria a única gravidez deles, pois na sua visão a vida era muito ruim, o mundo era muito mau para trazer mais crianças neste mundo. Moisés não pensou assim. Será que para nós é pior do que era para Moisés? Nossa, somos muito orgulhosos quando pensamos desta forma. Deus dá filhos como heranças, como recompensa, ou seja, faz parte da solução da maldade que existe no mundo. Faz parte. Eu não lembro como eu respondi àquele casal, mas provavelmente o que eu falei não fazia sentido nenhum. Precisava aprender sobre isso também. Mas eu pensei depois, no mínimo poderia ter dito, puxa, faz mais um filho. Pelo menos enquanto está mal para o primeiro, ele vai ter alguém para acompanhar ele nessa maldade que ele tem que passar. Não vai ter que passar sozinho, pelo menos isso. Mas nós precisamos pensar biblicamente sobre família. Moisés está a mostrar não somente com a presença dos seus filhos, mas também com o nome dos seus filhos, que são uma bênção, herança, que Deus está providenciando como solução para este mundo, não problemas para serem evitadas. Pronto. Moisés esperava que seus filhos experimentassem o êxodo também. Por isso que estavam juntos. Mas a lição principal desta primeira parte do capítulo, eu creio que é o versículo 11. É a conclusão doxológica que Jétro chega. Olha de novo o verso 11. Agora, sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Nós mencionamos isso na semana passada, mas não posso enfatizar isso demais. Todos devem ler Êxodo 1 a 17 e chegar a esta mesma conclusão, isto é, a boa confissão do sogro. Ele escuta esta história toda que nós temos estudado desde o início do ano, junto como igreja, e ele chega a esta conclusão: não há Deus maior. Entretanto, adoramos Ele somente. Agora, de novo, o verso 1 diz que ele é sacerdote de Midian, e nós, quando conhecemos ele no início, capítulo 2, também era assim. Não sabemos se ele era sacerdote de quem, de que, qual Deus. Pode ser que era o Deus verdadeiro, pode ser, mas pelo menos agora ele não está nessa disputa mais para descobrir qual é o maior dos deuses. E eu quero que vocês entendam um pouco o quão estranho isso seria para Moisés e o povo dele naquela época, entre as nações, as tribos, as famílias ao redor deles. Todos os povos ao seu redor tiveram muitos deuses. Adoraram um aqui, outro para isso, outro, como nós vemos até no nosso estudo sobre Egito. Mas Moisés vem preparando, vem falando, o Senhor mesmo vem dizendo: eu estou fazendo tudo isso para que vocês sabem, para que vocês sabem. E toda esta preparação está acontecendo justamente porque entendemos este ponto. Não há outro que se compara a este Deus, não há outro que chega perto dele. Isso é algo único dos livros que Moisés escreveu, que hoje fazem parte da nossa Bíblia, em termos de literatura antiga. Os outros não estavam nem aí para achar um só, eles queriam muito. E Jétro é o primeiro para não passar, como falamos semana passada, para não passar pelo êxodo, mas ser convertido ao Deus verdadeiro por conta
do Êxodo. E estas implicações de versículo 11 se tornam base ou fundamento para podermos entender o que começa, ou como começa os mandamentos de Deus em capítulo 20. Isso é para a semana que vem, capítulo 20, versos 1 e 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Esta conclusão de Jetro aqui, em capítulo 18, verso 11, é a base desse primeiro mandamento. O fundamento. Jamais obedeceremos o primeiro mandamento se não estamos convencidos que ele é de fato o maior de todos os outros deuses, e não adianta acrescentar ele aos outros que também estamos adorando. O ponto é que abrimos mão dos outros para adorar o único maior de todos os outros deuses. Talvez você não acredita, ou talvez para você isso é duvidoso, mas se o Jetro chegou à conclusão correta, se esta declaração dele em verso 11 for verdadeiro, então como que devemos responder? O Deus que é maior de todos, se ele existe, não merece ser adorado? E não devemos procurar adorar ele em espírito e em verdade, ou seja, como ele exige, não segundo os nossos padrões, mas como os padrões dele, como a adoração que ele exige? Mas é claro que sim. E da mesma lógica, irmãos, segue que se Jetro confessou a verdade, não somente devemos adorá-lo como o único, mas é imoral adorar um outro. É moralmente corrupto você dar o seu coração, a sua adoração a outro Deus que não é Deus. Esta é a consequência desta lógica. Entretanto, fica urgente para mim e para você que adoramos o verdadeiro Deus em espírito e em verdade. Amém. Eu espero que isso é o seu testemunho hoje. Que você, enquanto você adora este Deus verdadeiro, está vivendo o testemunho de Moisés que ele colocou nos nomes dos seus filhos, peregrinando o Deus me ajudou. Porque ele não somente recebe a nossa adoração, ele promete ajudar quem adora ele em verdade. Não são esses os nomes que vimos nos últimos capítulos de Deus? O Senhor é a minha os últimos capítulos aqui de Êxodo. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a quem eu sigo. Capítulo 15. O Senhor é quem me cura. Ou seja, quando nós entregamos nossas vidas para adorar Ele somente como Ele é, quem Ele é, Ele também vira nosso refúgio de geração em geração. Isso é a primeira parte do capítulo. Vamos ler agora a partir de verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: "Que é isto que você está fazendo ao povo? Porque você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol?" Moisés respondeu ao seu sogro: "É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis." O sogro de Moisés, porém, lhe disse: "Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escuta agora o que eu vou dizer.
Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você, represente o povo diante de Deus, leve as suas casas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conhecem o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais difícil, ou mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Verso 24, Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. Causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para sua terra. Então Jetro viu o óbvio: o modelo de governo em Israel iria entrar em colapso. Moisés estava se esgotando, a sua força, a sua paciência. Então ele fez as seguintes sugestões. Primeiro, Moisés e todo o povo precisavam entender os limites dos seus líderes humanos. Jetro não falou isso, mas é isso que ele está reconhecendo. Isso é implícito na sua sugestão. Moisés é limitado, entretanto ele precisa trabalhar dentro dos seus limites. Assim todos poderiam entender a importância de depender no Deus que é ilimitado. Isto é a primeira lição. Segundo, ele precisava procurar homens capazes. Nós vimos isso em verso 21. Homens capazes, qualificados para dividir este fardo. Quais são as qualificações? O qualificado seria um homem que temia a Deus. Sabe, isso, pessoal, é mais um resultado daquele que adora o Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. O temor do Senhor, aquele que teme a Deus, não é aquela coisa que a gente fica assim, mas sim, com medo assim, ou sempre na seriedade, sem sorrir, ou sem poder fazer nada, não. É resultado daquele que conhece quem é o Senhor. E nós que desfrutamos da palavra de Deus que Jetro não tivera, já entendemos a importância e o valor do temor do Senhor. Por que Jetro pode dizer isso com tanta confiança, mesmo que ele mesmo não entendeu? Porque o temor do Senhor é o ponto de partida para a sabedoria. Então é isso que os provérbios dizem. Salmo 110, verso 10, o temor do Senhor. Provérbios também, Salmos também. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. Então a ideia das Escrituras é que se você quer ser sábio, comece de joelhos diante do Senhor do universo. Você quer alcançar a sabedoria, começa adorando o verdadeiro Deus. Terceiro, Moisés precisava de homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Agora nós podemos achar que fake news é coisa da nossa era. Corrupção também está mais grave hoje do que nunca. Então, obviamente, para Jetro isso ainda era problema para eles. Mas veja o link entre o temor do Senhor e o zelar pela verdade. Quem teme o Senhor se preocupa com a verdade. Isto porque, como João explicou, sua primeira carta, 1 João 1, isto é verdade porque quem conhece a Deus anda na luz de Deus.
Na luz de Deus não há mentiras. 1 João, capítulo 1. Essa é uma outra aplicação que quero destacar aqui. Obviamente, toda geração precisa preocupar com líderes que amam a verdade e odeiam a corrupção. Para Jétro, isso era necessário uns 3.500 anos atrás. Hoje, o desafio para nós também é importante. Pense no mundo em que nossos filhos e netos estão crescendo, com imagens e figuras que cada vez mais dificultam a possibilidade deles discernir entre o real e o artificial. Tá ficando difícil saber se estamos vendo aquilo que é verdadeiro ou não. Como que a gente pode amar a verdade se é difícil discernir? Bem, nossos filhos precisam de um convívio ao vivo, sem tela, com pessoas reais que amam eles. Isso é o fundamento que eles precisam. Pai, mãe, irmão, primo, tio, avô. Eles precisam disso. Isso vai ajudar tudo. Mas neste contexto, a Igreja de Cristo, o povo de Deus hoje, está bem posicionado para produzir pessoas que não somente amam a verdade, mas sabem discernir a verdade. Nosso compromisso não é com um partido ou com um candidato, mas com a verdade. Nós somos compromissados com uma vida presencial, não uma vida virtual. Nós não podemos ser comprados, pois nós andamos na luz de Deus. Então, entre todos os povos, ou todas as pessoas ao nosso redor que cada vez mais se confundem sobre aquilo que é verdadeiro ou não, eles pelo menos devem poder olhar para nós e saber: a igreja tem algo diferente. Eles estão ligados em algo que eu estou perdendo assim, justamente por nosso compromisso com a verdade. Enquanto isso, nós precisamos manter cautelosos, cuidadosos com a informação que consumimos, que colocamos em nossa cabeça, e com a informação que empurramos ou apoiamos na praça pública, seja essa praça virtual ou real. Nós somos compromissados com a verdade. Então, que aquilo que a gente publica e curte seja verdadeiro. E no ano de eleições, este compromisso precisa ficar muito firme, amados. Jétro deu bons conselhos a Moisés. Moisés viu esta sabedoria, ele acatou. Em outros textos de Deuteronômio, ele também confessou como ele estava esgotado, precisava de ajuda. Jétro não encorajou Moisés a buscar aliados para pôr no poder, pessoas que ele podia contar quando chegava a hora de votação. Ele precisava buscar homens piedosos que iriam amar a Deus e a sua verdade. Ele não encorajou Moisés a jogar um jogo político ou vender o poder para pessoas que tiveram condições de pagar. Não estava construindo um sistema de nepotismo onde ele passava o poder de pai para filho. Moisés tivera a responsabilidade de representar Deus ao povo e o povo a Deus. Então, por isso Moisés precisava compartilhar do poder. Algumas rápidas observações sobre isso. Quero destacar primeiro o óbvio. Isso não é normal. O que Jétro encorajou Moisés a fazer não é normal. O que o povo busca quando tem poder? Acumula mais. Escolha pessoas que vão ser seus amigos. Mas Moisés e a congregação toda tem que olhar para outra critéria, para ver quem eles vão ter em liderança sobre eles. Felizmente,
Isso não é comum em muitas igrejas por aí. Agora, 10 do 18 não está falando sobre a igreja, está falando sobre Israel no deserto. E a liderança de Moisés no deserto não é igual, ou não era igual à liderança pastoral que nós temos aqui na igreja. Israel não é a igreja, mas há alguns paralelos que podemos aprender deste exemplo. Primeiro, o Novo Testamento. As qualificações são bem mais amplas, mas para com o povo do deserto, tudo começa com o temor do Senhor. Então tudo deve começar também conosco com o temor do Senhor. Pessoal, cuida da vida de quem você está seguindo. Verifique que ele de fato teme a Deus. Se ele não temer a Deus, seus conselhos vão vir de onde? Segundo, vive junto com seus líderes. A escala de 10, 50, 100, 1000 implica disso. Talvez era 10 casas, 50 casas, 100 casas, 10 famílias, não sei. Mas o ponto é que os líderes estavam juntos. E na nossa era de internet, nós somos muito fácil, podemos comprar a ilusão, somos tentados a comprar essa ilusão que conseguimos o investimento que precisamos virtualmente. Pastores lamentaram muito depois da pandemia e os cultos online, de quantos crentes não voltaram depois da pandemia. E não que tudo na internet é ruim, mas podcasts e pregadores de YouTube não podem tomar o lugar dos líderes que Deus tem dado para você. Você precisa ser pastoreado presencialmente. Entretanto, valorize o ministério pastoral que Deus tem te dado. Eu sei, isso pode soar estranho, porque de fato eu sou o pastor aqui de vocês. Não estou buscando engrandecer algo em mim, mas que nós vemos a importância disso da perspectiva da Bíblia. Eu sei que seus pastores deixam muito para desejar, principalmente eu. Mas observe a vida dos seus pastores, observe a vida do pastor Davi. Veja o quanto que ele toma a sério a responsabilidade que ele tem para ensinar a palavra de Deus. E se você não tem a oportunidade de ver isso por perto mais frequente, pergunta a uns dos jovens. Este é o temor do Senhor atuando na vida dele. Eu garanto para vocês que seus pastores trabalham sem ninguém ver, para podermos instruí-los a palavra de Deus. Eu sei, alguns de vocês acham que pastores não trabalham durante a semana, mas isso é mentira. Talvez pastores em outras igrejas usam IA para preparar seus estudos, mas aqui isso não entra. Valoriza o ministério pastoral, estando junto. Isso é outro problema com pregadores na internet, que podem ser muito agradáveis para ouvir e ter muitas coisas boas e lindas para dizer para nós. O sofá também, eu reconheço, é muito mais confortável do que a cadeira que já venceu na sua bunda agora neste momento. Mas o pastor da Instagram não conhece a sua vida. E não tem para quê, para onde corrigir você. Isso é a importância de vivermos juntos. Terceiro, líderes lideram, seguidores precisam seguir.
Não sei quais são os casos mais difíceis que precisavam subir esta escala de 10, 50, 100 mil. Talvez eram casos onde os líderes não sabiam mesmo, faltavam eles sabedoria para aconselhar, mas também talvez eram casos em que as pessoas não quiseram obedecer os conselhos que já ouviram. Seguidores, amados, têm que seguir. Hebreus 13, se você quer anotar, Hebreus 13, 7 a 17, também visa isso. O bem da sua alma, o texto mais clássico em relação a isso, visa este bem nas nossas vidas, o bem da nossa alma. Hebreus 13 diz: marca a vida daqueles que ensinam vocês a palavra de Deus e segue seu exemplo. Daí vem uma sequência de boas instruções para quem no verso 17 dizer: obedecem seus líderes, porque eles zelam por sua alma. Você tem um pastor que teme a Deus e busca ensinar com fidelidade a palavra, que ama você. Então não tem razão de não seguir seu exemplo. A liderança pastoral não é um jeito de crescer uma plataforma, ou a fama de quem prega. A essência da liderança pastoral é que zela pela alma. O que mais precioso nós temos, afinal, em nossas vidas? Quarto, talvez você esteja sentindo falta de um pastoreio mais presente. Eu espero que pelo menos alguns de vocês estão. Vocês podem estar pensando aqui: puxa, o pastor nem me conhece. Isso eu reconheço. Não somos uma igreja grande, mesmo assim, fica complicado saber bem o que está acontecendo na vida de um ao outro. Eu sinto isso. O que nós devemos fazer? Primeiro precisamos orar. Precisamos buscar em Deus a força ilimitada de Deus para solucionar nossas dificuldades. Mas se nós usamos a mesma escala que Moisés foi instruído a usar 10, 50, 100 mil, a gente precisa de, no mínimo, se essa contagem está falando de casas, no mínimo de mais 2 pastores aqui. No mínimo. Então ore pelos seus pastores. Ore que Deus possa chamar mais homens qualificados para ministrar entre nós e cuidar das nossas almas. Além de orar, prepare-se. O curso de liderança que nós estamos oferecendo não visa somente liderança pastoral, embora um dia nós vamos funilar isso. Mas vem se preparando, busque crescer. Ore e se prepare, sejam generosos também. Estou convencido que uma igreja não vai crescer em maturidade ou saúde assim que ela não compartilhe o fardo de cuidar dos seus pastores. Sejam generosos como um investimento na sua própria alma. Para a glória de Deus. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas, na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.